O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 33º dia. Estimado Dr. Sinarguel, espero que o senhor tenha paciência e tempo suficientes para continuar a ler. Talvez esta carta tenha se estendido mais, mas não foi possível abreviar mais, pois corro o risco de obscurecer a mensagem que justamente estou a querer revelar com esta leitura. De certo que me limitei a mencionar somente os factos mais sobressalentes da complexa história da Casa de Tarsis. Com outro critério expositivo, teria sido impossível chegar até aqui. Desde agora tratarei de resumir ainda mais a parte que falta. Não porque a mensagem esteja revelada, nem porque o que se siga careça de importância, mas porque o tempo está a acabar para mim. Porque presinto que eles estão cada vez mais perto e quero que o senhor receba a carta antes que os Golan executem a sentença. Só lhe peço, doutor, ou melhor, lhe suplico que efetue a sua leitura completa e depois julgue. Sei que a minha condição de doente mental dá pouco crédito ao seu conteúdo, se o mesmo fosse julgado racionalmente, mas não negarei, confio em que o senhor adotará ao fim outro ponto de vista. Hei de abandonar, pois, os satânicos imortais que não tardariam em regressar ao templo de Melquisedeque para me referir novamente aos senhores de Tarsis. Agora se compreenderá como a necessidade que a casa de Tarsis tinha de sobreviver influiu e deu orientação definitiva à estratégia dos círculos dominicanos e como essa estratégia culminou na inspirada gestão de Filipe IV e como concretizou os seus objetivos. Noia de Tarsis se apressava a voltar para a caverna secreta quando a peste se presenciou na casa de Tarsis. Em seguida, compreendeu que ali era o único sobrevivente e, dominando a fúria guerreira que brotava do seu espírito, tratou de avaliar com calma a situação. Tratando-se de um ataque dos Golan, não cabia alentar esperanças sobre os restantes membros da família, salvo os homens de pedra, que, como ele, eram evidentemente invulneráveis. Dispôs-se então a aguardar a confirmação do ocorrido com a expedição do conde de Tarceval, e durante essa espera comprovou com horror que os corpos dos seus parentes se transformavam em betume da Judeia. Ao chegar Lugo de Braga e começar a pilhagem, Noso não precisou de mais dados para saber a sorte ocorrida pelo conde e seus cavaleiros, e nesse momento só pensou na Basílica da Virgem da Gruta e na sua imagem, o mais valioso que ficava ali para um homem de pedra. Sem meditar 2 vezes, correu para a igreja com a espada em mãos. Uma milícia de 15 soldados tinha chegado já, talvez com a intenção de roubar o cálice de ouro, e teve de enfrentar a fúria do guerreiro sábio. Combate desigual para os almogávaros e para qualquer guerreiro não iniciado, e que lhes custou a vida. Ao se aproximar do altar, Noso, que estava seguro de chegar primeiro, comprovou com assombro que a estatueta do menino de pedra tinha sido mutilada. Alguém tinha cortado a mão de pedra que expressava a Veruna Bala. Mas não era esse o momento de resolver o enigma. Não envolveu os bustos da Virgem e do menino com uma capa e a cavalo percorreu a margem esquerda do Odiel, aonde um caminho pouco frequentado conduziria à Serra Candelária. As notícias sobre o extermínio da grande parte da família comoveu a dura anciã. 1600 anos antes, outra Vraia tinha passado por situação semelhante. Não era possível, disse quase para si mesma, que tanto esforço fosse em vão.
Apesar dos ataques sofridos até então, a casa de Tarsis conseguiu superar sempre os momentos difíceis, ainda que nenhum tão crítico como o presente. Mas também os progressos foram muitos. A pauta familiar estava quase cumprida. O culto do fogo frio há séculos que brindavam homens de pedra para os senhores de Tarsis e tinham conservado a pedra de Vênus, o mais apreciado troféu para o inimigo. Só faltava um último esforço de purificação sanguínea, que a família produzisse um homem de pedra capaz de compreender a serpente com o símbolo da origem. Quer dizer, um que fosse capaz de projetar o signo da origem sobre a pedra de Vênus. Esse iniciado hiperbóreo alcançaria assim a mais alta sabedoria, a localização da origem, e a pedra de Vênus lhes mostraria o sinal lítico de Katagar. Então os senhores de Tarsis poderiam marchar ao destino que lhes tinham reservado os deuses libertadores. E esse momento não parecia estar longe. A casa de Tarsis era consciente da iminência com que chegaria um homem de pedra, que seria pontífice e compreenderia os maiores segredos. Aguardavam-lhe com ansiedade há anos, mas todos estavam de acordo que logo chegaria. E os sinais dos deuses eram coincidentes. Como então se produziria esse desastre? Aonde tinham falhado? Talvez um excesso de confiança? Tinham de novo subestimado o inimigo? Sem dúvidas, era essa a resposta. Não se mantiveram num suficiente estado de alerta e se permitiu atuar o inimigo, ao que se deveria ter atacado preventivamente tão cedo se aproximasse à região de Aracena. Sendo assim, o ocorrido estava explicado, pelo menos estrategicamente, posto que contra o conhecimento empregado pelos imortais não tinham defesa alguma fora da pureza de sangue. Não era possível, repetia a Vraia, que os deuses libertadores os tivessem abandonado à mercê dos Golem. Aquele golpe não podia significar o fim da casa de Tarsis, não antes de cumprir com a missão familiar. Seguramente restariam outros senhores de Tarsis com vida para salvar a estirpe e possibilitar a geração do homem de pedra esperado. Era necessário buscá-los. Noé de Tarsis tinha de partir e recorrer os lugares onde habitavam outros parentes, ainda que não devesse ter muitas esperanças sobre a sobrevivência de ninguém que não fosse iniciado. E estes últimos, os homens de pedra, achavam-se todos incorporados à ordem dos predicadores, trabalhando em distintos mosteiros e universidades da França e Itália. O noio viajaria imediatamente. Ela ficaria de guarda, racionando o máximo de víveres, resistiria por uns 6 meses, senão naturalmente morria ali mesmo, se Noé não voltasse a tempo. Estava certa a Vraia. Ainda restavam senhores de Tarsis com vida e com possibilidades de salvar a estirpe. Mas não era mesmo certo que aquela era a situação mais crítica que jamais tivesse enfrentado, incluindo a destruição de Tartessos. Daquela vez conseguiram sobreviver 16 membros da linhagem. Agora só ficavam 8, contando com a anciã Vraia e o noio. Com efeito, durante a sua viagem a Sevilha, Córdoba e Toledo, Noio só achou o luto e o temor dos parentes não sanguíneos, a quem nada tinha acontecido, e soube que a peste não conhecia distâncias. Logo em Toledo se encontrou com outro homem de pedra, que já estava inteirado de que algo terrível ocorria e se preparava para viajar a Tours. Ali também tinham morrido diversos familiares por causa da estranha peste. Ao conhecer as graves notícias, decidiu partir junto a Noio para Zaragoza e Tolosa, no Languedoc, onde ficava o chefe dos dominicanos. Em Zaragoza, comprovaram que a morte final tinha convertido em betume a bela família de uma das suas primas, mãe de 12 crianças.
Os 13 morreram no mesmo momento, na mesma noite amarga. Seu esposo, um cavaleiro bizantino, talentoso professor de grego, estava inconsolável. Segundo disse aos homens de pedra, a finada tinha-lhe revelado, anos atrás, que uma seita esotérica, integrada por seres terríveis chamados Colan, perseguia desde antigamente os senhores de Tarsis. Ao exalar aquele grito espantoso antes de morrer, ela o segurava forte e este acreditou distinguir a palavra Colan no seu último alento. Por isso logo jurou sobre os 13 cadáveres vingar aquelas mortes, se em verdade eram fruto da magia negra dos Golan, tal como o sugeria a horrível decomposição que observava em seus corpos. Sua vida, explicou Pedro de Creta, estava destruída e aceitaria morrer 1000 vezes naquela noite antes de subsistir, suportando a dor de relembrar os que tanto amava. Consagraria a sua existência a buscar os Golan, agora para seus próprios inimigos, e trataria de cumprir o seu juramento. Vingar-se-ia ou morreria tentando. Era claro, disse com inocência, que só o furor que acendia no seu sangue o mantinha vivo. Pedro de Creta ignorava por onde começar a procura quando chegaram os monges, parentes da sua esposa, que com certeza saberiam lhe orientar. Os homens de pedra, cujos familiares mortos se contavam em centenas, não estavam de humor para se comover pelo pequeno drama do cavaleiro bizantino. Não obstante, se admiraram por sua nobre ingenuidade, o valor sem limites que exibia e a maravilhosa fidelidade do seu amor. Era óbvio que não tinha ideia dos inimigos que enfrentava e que não tinha a menor chance ante eles. Mas seria quase impossível que conseguisse localizá-los por si mesmo, e essa impotência era a sua melhor proteção. Retiravam-se, pois, os senhores de Tarsis sem dizer uma palavra, quando foram alcançados por Pedro de Creta. O homem não tinha acreditado numa vírgula do que eles disseram. Ao contrário, tinha certeza que lhe ocultavam algo e decidiu acompanhá-los. Ofereceu-lhe a proteção da sua espada aos monges, mas se o rechaçavam, os seguiria à distância. Não houve modo de persuadi-lo a abandonar a sua tentativa. Os homens de pedra não tinham alternativa. Ou permitiam a sua companhia ou teriam de executá-lo. Decidiram pelo primeiro, pois Pedro de Creta era claramente um homem de honra. O chefe dos dominicanos estava esperando. Chamava-se Rodolfo e tinha nascido em Sevilha, mas na ordem o nomeavam como Rodolfo de Espanha. A sua sabedoria era lendária, mas por motivos estratégicos jamais quis falar nos ambientes académicos e só aceitou aquele priorado nos exteriores de Tolosa. Desde o seu mosteiro operava o grupo mais interno dos círculos dominicanos, procedia da mesma família do Petrenho e tinha um grau de parentesco como o de tio-avô dos monges recém-chegados, que eram primos entre si. Colocou Pedro de Creta no mosteiro, que abrigava peregrinos, laicos, e logo falou com franqueza. Eu sei tudo. A voz do sangue puro revelou-me tudo no momento de ocorrer. E o olhar interno me permitiu olhar o ritual dos demónios. Agora eles partiram rumo ao templo de Melquisedeque com a convicção de que conseguiram exterminar a casa de Tarsis. Possuímos então uma pequena vantagem estratégica que devemos aproveitar acertadamente para salvar a estirpe de Tarsis. Este é o quadro. Da Espanha, só vocês os dois e a Veraia sobreviveram. Aqui temos duas monjas, que são minhas sobrinhas, Verunalda e Valentina. E restam dois iniciados, um em Paris e outro em Bolonha. A eles enviei mensagens solicitando-lhes que apareçam com urgência em Tolosa. Cavalheiros, vamos sustentar um conselho de família.
15 dias depois estavam os 7 reunidos numa cripta secreta sobre a igreja do mosteiro de Rodolfo de Tarsis. Na verdade, não havia muito que discutir, pois os 6 restantes aceitariam tudo o que Rodolfo propusesse, de longe o mais sábio dos senhores de Tarsis. E não se equivocavam, pois o seu plano, simples e efetivo, produziu resultados extremamente contundentes contra a estratégia inimiga e permitiu salvar a estirpe de Tarsis, assim o expôs. Antes de tudo, devo confirmar-vos que a Casa Tarsis se debate como nunca ante a alternativa de extinção e que as possibilidades de continuidade da estirpe são mínimas. Concretamente, elas baseiam-se nas duas damas aqui presentes. Não é desconhecido para vós que em toda a história da nossa linhagem os homens de pedra sempre procederam da herança matrilinear. A mensagem do sangue puro passa de filha para filha, e só das damas de Tarsis nascem os homens de pedra e as damas Calibur. Daí que a principal prioridade da estratégia consiste em arranjar a estas damas casamentos convenientes para os nossos fins. Isto quer dizer que tais matrimónios devem estar rigorosamente sob nosso controle. Tudo deve ser sacrificável em favor da missão familiar, inclusive um marido estéril. Brunaldo e Valentina assentiram com um gesto. Rodolfo continua a falar. O Círculo Dominicanis dará a todos vós novas identidades, pois naturalmente já não voltareis onde permanecieis. Os Golan jamais deverão suspeitar que estamos vivos, nem que nenhum de nós pertence à linhagem de Tarsis. Só retomaremos nossos nomes o dia em que consigamos quebrar o poder dos Golan, seja destruindo as suas ordens satânicas, seja fortalecendo ao máximo os círculos dominicanos. Enquanto isso, trabalharemos em segredo dentro da ordem dos predicadores e nos ocuparemos de assegurar que os matrimónios de Brunalda e Valentina deem os seus frutos. Não poderemos voltar à Espanha enquanto exista a possibilidade de sermos reconhecidos ou descobertos. Deve ser mantida a ficção de que a Casa de Tarsis efetivamente foi extinta. Sei que isso significa deixar a Vraia abandonada à sua sorte, mas isso é preferível a arriscar um novo assédio dos imortais na caverna secreta. Recordai que muitos morreram para conservar a espada sábia, e que a Vraia será só uma mais entre os que entregaram a sua vida por tão nobre missão. No entanto, algum dia voltaremos à caverna secreta para restituir a guarda. Teremos de prever então um modo de recuperar o património da Casa de Tarsis. Para isso, nada parece melhor que fazer o seguinte. Existe um iniciado nos círculos dominicanos, um jovem conde catalão, que estaria disposto a ceder os direitos do seu rico senhorio mediterrâneo em favor de um filho de Alfonso III, em troca do condado de Terceval. Penso que o rei de Portugal concederá esse favor, tendo em conta as vantagens obtidas em prestígio e rendas para o beneficiário do condado catalão. Tudo será acertado pela ordem. Mas há algo mais. Pensei que esse conde seria o consorte ideal para Brunalda. Aqui a surpresa apareceu em todos os rostos. Brunalda, uma jovem de 15 anos, que desde os 13 era noviça em Frangeux, enrubesceu. Rodolfo explicou o seu plano. Não vos assombreis, que logo verão lógica nisso. Entendo que deve parecer loucura a ideia de enviar Brunalda para a Espanha, logo agora com os perigos que confirmei e a estratégia que propus, mas lhes mostrarei como isso pode ser possível. Se trabalhamos com cautela e esperamos um tempo prudente para ajustar os detalhes, por exemplo, uns 4 anos, nada permite antecipar mais perigos ou dificuldades. Pelo contrário, a presença de Brunalda nas terras da Casa Tarsis é necessária
para que o poder carismático da Pedra de Vênus atue sobre a sua semente. Por suposto, não a enviaremos desprotegida, pois dispomos do poder de dotá-la de uma nova personalidade, cuja mudança dificilmente será notada pelos Golem. O caso é que um dos membros alemães dos círculos dominicanos é um senhor territorial vassalo da Casa da Suábia, viúvo há muitos anos e consagrado à predicação dentro da ordem. Ao morrer a sua esposa, este nobre confiou-nos a sua pequena filha de 9 anos, como noviça no mosteiro de Fanjou, a qual faleceu 3 anos depois, mais ou menos na data que ingressou Brunalda. Falei com ele e ele está de acordo em que Brunalda ocupa o lugar da sua filha. Inclusive está disposto a jurar que ela é sua legítima descendente e morrer antes de trair tal juramento. Levará Brunalda ao seu castelo, na Áustria, e a apresentará como sua filha, que abandonou a vida religiosa por ter sido prometida a um conde catalão. Durante 4 anos, a integrará aos costumes alemães e lhe dará toda a informação sobre a sua família recente. Espero que ao fim desse tempo Brunalda seja capaz de se passar por uma dama germana e responder a todas as perguntas sobre a sua linhagem. De pronto, nós aqui já substituímos as lápides e adulteramos as atas de enterro do mosteiro. Sendo assim, que quem morreu e foi sepultada há 3 anos seria agora Brunalda de Palência. O que pensais agora deste plano? O sorriso iluminou o semblante dos homens de pedra, evidenciando que confiavam plenamente no plano de Rodolfo. Aprovaram quanto este havia proposto e escutaram respeitosamente o final da sua exposição. Quanto a Valentina, lhes direi que ainda não decidi nada e que deveremos buscar-lhe um esposo que reúna as condições requeridas por nós. Mas, de qualquer maneira, deve desaparecer definitivamente como membro da Casa de Tarsis. Por isso, os anuncio também que Valentina de Palência, monja domínica do convento de Fanjou, faleceu naquela noite em que a peste açoitou a Casa de Tarsis, para todos os efeitos legais. A sua morte está assentada nas atas e possui a sua própria sepultura no cemitério da Ordem. Enquanto preparamos o seu futuro, ficará oculta numa granja que possuímos em San Félix de Camarão. Tal propriedade pertencia a um nobre da linhagem dos Raimundos, que fora queimado por Simão de Montfort durante um dos seus ataques a Tolosa. O único herdeiro vivo, herege, confesso, foi obrigado a ingressar pelo resto da vida num dos mosteiros de clausura da Ordem de Predicadores. Depois da sua morte, os direitos passaram para a Ordem, que agora decidiu vendê-los para um cavaleiro romano que quer viver nestas regiões e tem muito ouro para pagar. Esse cavaleiro, Arnaldo Tiber, não é outro senão o nosso parente recém-chegado da Bolonha, aqui presente. A sua missão será, pois, levar adiante a produção da granja e reconstruir o castelo, que hoje se acha em ruínas. Também deverá se casar com uma dama eleita entre as famílias dos dominicanos. Valentina terá de passar por sua irmã ou sobrinha, até que a situação se resolva. Momentaneamente se alojará ali o homem de pedra que vem de Toledo e ajudará em tudo o suposto cavaleiro romano. Tendo presente que sereis vassalos do conde de Tolosa e, portanto, do rei da França. Mas como a ordem dos predicadores se reservará aos direitos religiosos da doação, vossa espada estará na realidade a serviço do Papa e da Igreja. E sugiro que acomodeis no castelo como chefe da guarnição ou mordomo o cavaleiro viúvo que vos acompanhastes desde a Espanha. Não me restam dúvidas que é pessoa de confiança. As coisas aconteceram segundo Rodolfo planeara, com uma só exceção que não alterou os objetivos, como se verá em seguida.
O rei de Portugal cedeu ao pedido do cavaleiro catalão, fortemente apoiado pela Ordem de Predicadores, e lhe concedeu o condado de Darceval. Isto ocorria um ano depois que a peste causara a extinção da Casa de Tarsis. E para todos os efeitos, os Golan tinham inspecionado palmo a palmo a região da Vila de Tours e a residência senhorial. Iam embora convencidos de que não restaram senhores de Tarsis com vida. Não obstante, estenderiam as buscas a toda a Espanha e logo ao resto da Europa. Mas aquelas buscas deram resultados negativos, ou positivos, segundo o seu ponto de vista, pois em todos os locais onde habitaram membros da estirpe condenada, comprovaram que o caminho da peste não deixara sobreviventes. O novo conde de Tarceval repovoou a vila de Tours com 500 famílias de Barcelona e assentou uma guarnição na residência senhorial de 300 soldados catalães, onde se achava a capela, ao pé da Serra Candelária. Mandou construir uma pequena fortaleza com uma torre e muralha. Dali por diante, aquele lugar estaria sempre sob observação dos sentinelas do condado. Não havendo noios nem vraias que fizessem guarda na caverna secreta, o melhor seria manter vigilância sobre a serra, para isolar os curiosos ou possíveis suspeitos. 3 anos depois, o conde de Tarceval viajou para a Áustria e contraiu enlace com Brunalda, transformada agora em dama germana. A residência senhorial, remodelada e fortificada pelos catalães, recebeu então aquela tímida senhora que jamais acabava de aprender a língua de Alfonso X e preferia passar as horas rezando na igreja da gruta do que gozar dos costumes cortesãos. A família foi prolífica em filhos e filhas, com o que a sobrevivência da estirpe de Tarsis foi até certo ponto assegurada. Ademais, o condado desfrutou de relativa paz durante os anos seguintes, devido especialmente a que o conde não se deixou arrastar pelas lutas de interesse que sustentavam os monarcas de Portugal e Castelo. Quando o rei Sancho IV reincorporou a região do Elva e lhe concede seu senhorio com caráter vitalício a Dom Juan Mate de Luna, o condado de Tarceval passa sem problemas para a coroa de Castelo, que confirma os direitos e as armas do conde catalão. Igualmente respeito mostrariam Fernando IV e os sucessivos proprietários e senhores do país do Elva. Em resumo, a família que se desenvolvia na Espanha, nos antigos domínios da Casa de Tarsis, cumpriria as metas propostas por Rodolfo, e os senhores do Cão, ainda que conservasse até meados do século XIV o segredo da sua linhagem. Mas nem tudo correu como Rodolfo esperava. Houve uma exceção. Mas, como disse ao começo, isso não modificou os objetivos da estratégia. O problema foi com Valentina, que era uma jovem cheia de dotes, mas extremamente apaixonada. Rodolfo tinha acertado com o senhor de Flandres, partidário tanto ele como sua família dos Dominicanos, o compromisso de casamento entre seu filho e Valentina. O prometido, um capitão às ordens do Duque de Flandres, estava de certo de acordo com as bodas. Mas Valentina não. Por quê? O que ninguém imaginou naquele conselho de família. Tinha ocorrido em Santo Félix de Camarã, Valentina se apaixonara perdidamente por Pedro de Creta. Naturalmente, algo havia de especial no cavaleiro bizantino, posto que já tivesse sido amado por outra dama de Tarsis, sua finada esposa. Mas a paixão que desta vez despertou no frio coração de Valentina superou a argumentação ou o conselho dos homens de pedra. A dama não aceitava nenhum. Ou se casava com Pedro de Creta, ou a estratégia de sobrevivência da estirpe não passaria por ela. E o que dizia o próprio Pedro ante isso tudo? Sem dúvida, ele também estava apaixonado.
mas afirmava o juramento contraído frente à sua família assassinada o inibia para formalizar outro casamento. Antes deveria tomar vingança, castigar de algum modo os malditos Golan. Com esse propósito, chegar até ali e ainda aguardava ser orientado para a guarida dos demónios. Mas a sua paciência acabava-se e, se não obtinha logo a direção, partiria só, pondo-se em rumo como cavaleiro errante nas mãos de Deus. Como se vê, a situação era complicada, mas não impossível de se resolver. O dilema que poderia ser Pedro de Creta sobre se seria ou não digno de desposar uma dama de Tarsis já estava logo elucidado com o seu anterior matrimónio, né? Sua família era da nobreza bizantina. Na repartição da herança, tinha sido difamado por intrigas de certos familiares e finalmente se viu obrigado a fugir. Um dos senhores de Tarsis o reconheceu em Constantinopla e lhe ofereceu aquele posto em Espanha. Tinha agora 38 anos e já expus as circunstâncias da sua viuvez. Em princípio, pois, não tinha obstáculo inexorável para a sua união com a Valentina. Tudo se resumia em convencer o cavaleiro sobre a importância daquela união. Mas tampouco seria fácil consegui-lo, já que isso exigia explicações e muitas. O novo Conselho de Família decidiu, ao fim, anular o compromisso com o Senhor de Flandres e falar às claras com o Pedro de Creta. Foi-lhe dita a verdade. O fizeram entender que o poder terrível dos Golan não podia ser enfrentado por homem nenhum se contava somente com o sangue e a espada. Era necessária também a sabedoria. E aí ela poderia encontrá-la entre os dominicanos, aos quais ele foi convidado a se integrar. Mas não lhe ocultaram o perigo mortal que correria se a sua boda com Valentina de Tarsis fosse descoberta. Seria consciente, dolorosamente consciente de que, em tal caso, a sua família poderia ser novamente exterminada pelos Golan. Pedro de Creta entendeu assim que o maior dano possível ao inimigo seria a constituição de uma família do sangue de Tarsis, que perpetuasse em segredo a herança da linhagem. E então mostrou-se disposto a seguir o caminho de Rodolfo de Espanha. A presença de Pedro de Creta justificou-se pela amizade que tinha com o barão de São Félix, isto é, com o cavaleiro romano, que representava o homem de pedra, e logo pelo matrimónio com a irmã dele, uma jovem castelhana de nome Valentina. O casal passou a maior parte da vida recluso no castelo, assim como a família do Arnaldo Tiber, sem despertar nunca suspeitas do inimigo sobre a sua origem verdadeira. Para a exploração da propriedade e cobrir toda a possível suspeita entre os aldeões, os castelhanos contaram com a ajuda inestimável de uma família de vilões aos quais se tinha confiado a granja. Os Nogaret, que assim se chamavam, provinham de uma antiga linhagem occitana profundamente comprometida com a heresia cátara, isto é, a sabedoria hiperbórea. Vários dos seus familiares foram queimados por Simão de Montfort durante o sítio de Albi. O resto da família teria tido igual sorte se os dominicanos não a tivessem protegido, aceitando nos tribunais inquisidores que controlavam a sua conversão ao catolicismo e a mudando para São Félix de Câmara. A esses bravos cátaros, leais até à morte e valentes até à temeridade, os unia com os senhores do cão, um mesmo ódio à Igreja Golan e seu Deus Criador Jeová Satanás. Só aguardavam uma chance para contribuir na luta contra os planos da Fraternidade Branca. E essa oportunidade dos senhores do cão ofereciam 30 anos depois a Guilherme de Nogaret. Pedro de Creta e Valentina de Tarsis procriaram 4 filhos, que habitaram por toda a vida em St. Félix. Foram 6 os seus netos, junto a outros 10 familiares de Arnaldo Tiber.
os que voltaram à Espanha a partir do ano 1315, e entre eles ia Henrique Cretês, antepassado direto de Lito de Tarsis. É assim claro, Dr. Sinagel, o porquê de eu ter-me detido tanto tempo falando sobre eles. Eu descendo diretamente daquele casal formado por Pedro e Valentina. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!